Queridos irmãos, nós estamos passando por duas epidemias paralelas. Tem a pandemia do Covid-19 e temos uma outra pandemia pior do que o Covid-19, que é terror, pânico, medo. Todo dia, todos nós estamos ouvindo notícias e é um inimigo invisível, desconhecido, e cidades onde não existe nenhum caso estão em quarentena. Nunca aconteceu isso na história de pessoas que não estão doentes ficarem de quarentena. Existe um pânico, um terror, e mesmo quando o governo abrir mão e liberar dessa quarentena, liberar as pessoas, ainda vai existir um resíduo muito grande desse terror, desse medo, desse pavor. As pessoas vão estar com medo de pegar o vírus. Então eu quero falar com vocês sobre essa pandemia, que é muito pior do que a pandemia do Covid-19. É muito pior. E nós, como povo de Deus, que teme a Deus, que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus como nosso Pai, nós precisamos estar alertas sobre esse perigo, sobre sermos contaminados com esse outro vírus, com essa outra pandemia, que é o medo, o terror, o pavor, o pânico. Ai, 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 se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo, se eu vou pegar, se não vou pegar, o que vai acontecer comigo? E eu quero meditar só sobre algumas coisas bem rapidamente com vocês nesta manhã. Senti nesses dias que nós, como povo de Deus, precisamos não só ser protegidos da pandemia do Covid-19, mas nós precisamos ser protegidos por Deus e cooperar com Ele nesse processo de não nos permitir ser tomados pelo medo. Em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, outras traduções dizem tormenta. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando nós temos o amor de Deus, não temos medo de nada. Então não é uma questão de pensamento positivo, é uma questão de nos enchermos do Espírito Santo e sentir o amor de Deus por nós. E tendo o amor de Deus por nós, pode vir o que quiser, que não vai nos afetar. O perfeito amor lança fora o medo. Uma outra coisa que é muito importante, que muitas vezes nós não pensamos sobre isto, é a questão de que Jesus morreu para nos libertar do medo. Ele diz aqui, no versículo 14, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Aqui está dizendo que Deus se tornou homem igual a nós, porque a gente pode dizer, o senhor não tem medo porque o senhor não está em carne e osso, não tem morte, nem dor, nem doença, nem nada que afeta o senhor. Ele falou, não, então ele veio e se tornou como um de nós. Ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então ele derrotou o diabo pela morte dele. E aí todos nós que cremos no Evangelho, cremos que vamos ser ressuscitados como ele também foi. Mas não só isso. Aqui em vida, antes de morrer, aqui diz no versículo 15 de Hebreus 2, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Deus quer nos ressuscitar depois que morrermos, mas Ele quer que agora, em vida, nós não sejamos escravizados pelo medo, que nós vivamos agora sem medo. Ele morreu para nos ressuscitar depois de morrer, mas Ele também morreu para nos livrar do medo da morte e da escravidão que esse medo provoca em nós. Isso é uma verdade tremenda. Eu tinha ouvido muitas vezes pessoas dizerem que está escrito na Bíblia 365 vezes não temais.
Hoje eu fui tirar a prova, fui olhar todas as referências que falam não temeis. Tem passagens parecidas onde uma pessoa diz para outra não temer fulano e tal, mas eu garanto com vocês, tem mais de 100 vezes, se olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento, que Deus ordena alguém ou ao povo dele, não temais, não temais. 100 vezes na Bíblia, Deus fala, não temais. É uma ordem, é um mandamento. E ele fala em vários, não temais, não temais, não temais os inimigos, não temais os falsos deuses, não temais. E a outra tem uma outra ordem bastante sim presente em toda a Bíblia, que fala temei a Deus, temei a Deus. Nós precisamos ter temor de Deus. Então a ordem é temer a Deus e não temer mais nada. Isso é uma mensagem muito clara na Bíblia para nós. Vamos virar aqui para Salmo 46. Salmo 46. Existe alguma coisa que pode acontecer igual o novo coronavírus ou pior? Existem muitas coisas. Existem terremotos, existem furacões, existem pestes muito mais graves do que o coronavírus. Existe guerra, existe uma série de coisas que podem acontecer, que podem nos causar medo e ficarmos com temor. Mas olha o que fala aqui no Salmo 46, versículo 1 a 3. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não tem coisa pior do que isso. E aqui, se nós confiarmos em Deus, se nós esperarmos em Deus, mesmo em situações cataclismáticas como isso, não temos nada que temer. Mas tem um versículo que eu tenho meditado muito, eu creio que é uma palavra de Deus para esta época, essa pandemia do novo coronavírus. É uma palavra para nós em Isaías 8, que ele diz o seguinte, no versículo 13: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso assombro, e seja Ele o vosso temor. Então Ele vos será por santuário. Ele será nosso santuário se nós tivermos temor de Deus. E no versículo anterior ele diz: Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Eu queria encorajar você, e ao mesmo tempo estou falando comigo mesmo, nós como povo de Deus, Deus nos protege, Deus tem anjos ao nosso redor, Deus nos guarda, mesmo que estivermos em situações de perigo, mesmo onde seria possível mesmo pegar esse vírus, e mesmo se adoecermos com esse vírus, Deus nos protege, a nossa vida está nas mãos dele. Não temos que temer a nada a não ser o próprio Deus. Se temermos a Deus, então ele vai estar conosco o tempo todo. Em Lucas 12, de 4 a 7, Jesus diz: Não temais os que matam o corpo, depois disso não pode fazer nada. Temais aquele que pode vos lançar depois da morte no inferno. E ele falou assim: Não temais, pois, porque vocês valem muito mais do que qualquer passarinho, e Deus conta até os cabelos de nossa cabeça. Então, eu quero exortar você, nesses dias onde você ouve tantas notícias, tantas coisas que causam medo, temor, preocupação, incerteza, eu quero encorajar você a obedecer à ordem de Deus, repetida 100 vezes na Bíblia: não temais, não temais. Temeia a Deus, mas não temeia mais nada. Sabe o que isso nos traz na prática? Nos faz com que, quando a gente ouve notícias de governantes, ou de, assim, pessoas acusando o governante de estar com má fé, de estar fazendo coisas erradas, de estar com outras intenções, não precisamos prestar atenção nisso. Nós não somos vítimas.
Nós não estamos nas mãos de governante nenhum. Nós estamos na mão de Deus. Lembra dos amigos de Daniel? Eles falaram com o rei, que era soberano, que tinha muito mais poder que qualquer governante hoje. Ele falou assim: você quer nos lançar na fornalha de fogo? Pode lançar. Nós não estamos nas tuas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Se Ele quiser nos guardar lá dentro, Ele vai guardar. Se não quiser também, a gente não vai obedecer a sua ordem, que é contra a ordem dEle. Então, assim, quando nós não nos sentimos vítimas, nós não nos sentimos impotentes, nós não nos sentimos à mercê da boa vontade de pessoas, quem quer que seja, quando nós entendemos que nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso, que manda no céu e na terra, que Ele está no trono, que nada tira Ele do trono, nós não ficamos mais com raiva de governante, nós não ficamos criticando, nós não ficamos com espírito de vítima, achando que nós somos vítimas, não. Nós consideramos que nós estamos nas mãos de Deus. Nós tememos a Deus, mas não tememos nada mais. E nessa aliança, nesse contrato, pode-se dizer, tem duas partes. A parte do homem é confiar em Deus, é não temer. E a parte de Deus é nos proteger e nos guardar. Eu aconselho você a ler o Salmo 91. Muitas pessoas conhecem o Salmo 91, mas eu queria que você lesse o Salmo 91 vendo a condição. Existe uma condição. No Salmo 91, ele fala muito sobre a proteção de Deus. Ele fala que Deus nos protege, nos guarda, nos livra. Ele fala, por exemplo, no versículo 3, Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas asas. Ele fala no versículo 5, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Mas tem uma condição. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que diz o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. E mais no fim, no versículo 14, ele diz, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Ame ao Senhor, se apegue ao Senhor, confie no Senhor, se esconda no Senhor, eleva sua mente ao Senhor. Quando o medo começa a atacar, quando as notícias de um lado, de outro, essas coisas todas começam assim, fala, eu não estou à mercê de nenhum vírus, eu não estou à mercê de nenhum homem, de nenhum governo, de nada, eu não estou à mercê de nada, eu não sou vítima de nada. Eu estou nas mãos de um Deus todo-poderoso, que eu amo, que eu me apego a Ele, que eu confio nele e nada vai me abalar, nada. Minha oração nesses dias é que o povo de Deus, a igreja do Senhor no Brasil, seja um povo que não tem medo. Agora preste bem atenção, isso não quer dizer que a gente não deve obedecer às autoridades, que a gente não deve usar máscara se é indicado, que a gente não deve evitar de se colocar em posições de risco. Não quer dizer nada disso. É mais uma questão da nossa atitude. Nós somos pessoas submissas às autoridades, nós somos pessoas obedientes, nós somos pessoas de bom senso, nós vamos obedecer às ordens, mas nós vamos ter uma coisa diferente do que o mundo. Nós vamos confiar no Senhor e nós não vamos ter terror, pânico, medo, preocupação, angústia. Não, nós estamos em paz, nós estamos em calma interior, nós estamos com a graça do Senhor em nossas vidas, porque nós não estamos à mercê de circunstâncias, nem de vírus, nem de governantes, nada. Nós estamos nas mãos de um grande Deus, de um Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e nesses dias, e que a Igreja do Senhor no Brasil dê testemunho, que todo mundo ao olhar para nós veja, o que você tem de diferente? Nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força, nosso santuário, o nosso Deus, e nada pode nos separar do seu amor, nada vai poder nos atingir de maneira alguma, ou nos separar dele. Nós somos protegidos por ele.